Olá. Olá. Live sendo inaugurada. Tudo bem? Ieda, Denise, Silvana, Ivânia, Clayton, Jo, Amada, Carol, Deia, Leonardo, BBC. Que coisa boa. Oi, Lu. Então vamos esperando. Oi, Ederson. Coisa boa que tu já tá aí, Gabriela. Mais uma Gabriela. Tudo bom, Cecília? Cecília tem uns produtos divinos, gente. Eu vivo em Santa Catarina, em Garopaba, né? E ela também faz umas coisas maravilhosas pra gente. Então vamos esperar mais um pouquinho até que o pessoal vá se conectando. Boa noite, Fabrício. Turma, hoje então nosso terceiro encontro. Oi, Márcia. Nosso terceiro encontro, então, de um conjunto de 4 lives do curso Comunicativamente. Oi, Paula. Saudade também. Onde nós vamos hoje. Tô um pouco melhor da garganta, mas ainda tô um pouco esquisita, tá, gente? Também tô com saudade, Clayton. Obrigada aqui. Hoje vai ser o nosso terceiro encontro e eu tenho um recado muito importante, tá? Nós vamos colocar no grupo de WhatsApp, provavelmente amanhã pela manhã, a Lu, né, da equipe maravilhosa, a Lu tá aqui conosco, da Expertise, aliás. Ela vai colocar lá no grupo algumas sugestões de atividades, de exercícios, para que vocês possam ter o maior aproveitamento possível do nosso último encontro, da nossa última aula, que é quando nós vamos nos expressar de forma autêntica, cuidando da nossa relação, cuidando de nós mesmos, cuidando também da experiência do outro. Então, pensando nisso, essa ideia de trazer alguns exercícios para vocês e para que vocês tenham mais tempo para poderem olhar para isso com calma, nós tomamos a decisão de transferir a aula de amanhã. Portanto, amanhã não teremos live às 19h31. Vai ser comunicado no grupo de WhatsApp também. Vamos comunicar nos stories. A live de amanhã vai acontecer na segunda, tá? Então, ao invés de acontecer nesta quinta, acontecerá segunda-feira que vem no mesmo horário, 19h31, tá bom? Para que vocês possam ter um tempo extra para olharem para esse conteúdo, analisarem esse material adicional que nós estamos colocando, porque eu realmente acredito que na segunda-feira vocês vão ter um aproveitamento, oi Daisy, um aproveitamento ainda maior do nosso encontro, tá bom? E do aprendizado de vocês e da transformação de vocês. Então, turma, também já anuncio que semana que vem teremos 2 lives muito especiais com convidados. A Aline é uma pessoa que foi, enfim, cliente numa das unidades do Sicredi, a Sicredi Unistados, a cooperativa, onde ela traz, né, o depoimento dela como alguém de gestão de pessoas, a partir da experiência dela em capacitação do time de lideranças em comunicação não violenta, o que ela observou de transformação dentro da própria pessoa, do indivíduo, do time e dos resultados da cooperativa. E também vamos receber o Felipe Suri na quinta-feira que vem para falar sobre comunicação protagonista e não violenta. Então eu vou iniciar hoje, agora, nesse momento, a nossa aula que é Empaticamente. Ontem já avançamos um pouco nesse tema, quando trouxemos a escuta da girafa e um novo conceito de comunicação não violenta. Aliás, de empatia. A Luciane perguntando se a live vai ficar gravada. Gente, quando vocês me perguntam isso, eu fico um pouco preocupada, porque para mim é muito importante que quando vocês manifestam essa pergunta, entender que vocês querem realmente estar escutando, aprimorando, entendendo, refletindo, criando mais recursos. Porém, isso é uma coisa que a gente não consegue garantir. O que eu posso dizer é que temos a intenção, tá, de fazer a gravação e deixar essa live disponível por 24 horas. Por que por 24 horas?
Porque é muito importante que nós possamos, no momento em que a gente faz esse compromisso conosco, de ir em busca desse desenvolvimento, que nós encontremos um tempo para fazer isso. Porque caso contrário, o nosso dia a dia vai nos absorvendo. E aí muitas vezes vão entrando outros compromissos e acaba que a gente não encontra o tempo para dedicar para isso que nós gostaríamos. Porém, sempre existe uma circunstância que é a tecnologia. Então existe uma intenção de gravá-la, mas certeza só vou ter se eu conseguir no final, tá? Então olha só, hoje nós vamos falar sobre como é que nós podemos nos comunicar de maneira mais empática, tá? Então vamos fazer uma rápida revisão de algumas coisas que vimos ontem. E uma das coisas que vimos ontem é que o conceito de empatia é diferente, o conceito que nós trabalhamos, como falamos, em protagonismo, em conexão, em relacionamentos, em uma questão de gestão, mediação ou até mesmo evitação de um conflito, né? Um conflito que tende a ser algo que traz uma ruptura na relação, porque quando nós aprendemos a olhar para o conflito como uma oportunidade de autoconhecimento e também de conhecer mais a respeito da experiência do outro, nós transformamos o conflito numa belíssima oportunidade de olhar para nós mesmos com bondade, com compaixão, com autoempatia e também acolher a experiência do outro de uma outra forma, entendendo que num conflito existe um caminho, uma alternativa, uma possibilidade de não só conhecer mais sobre nós e sobre o outro, como também encontrar novas formas, novos meios de estar no mundo, novas maneiras de relacionamento. Então, num conflito, reside uma oportunidade de não só criarmos uma conexão, como potencializarmos a nossa relação. Então, uma relação que talvez estivesse num grau de maior superficialidade, quando nós passamos por uma crise, nós encontramos caminhos para maior entendimento sobre o que se passa dentro da gente, o que se passa dentro do outro, a partir de um diálogo que é, vamos conversar sobre isso, nós conseguimos muitas vezes reconhecer um novo caminho para essa relação, onde nós podemos dar um passo de mais fortalecimento desses laços. Então, um dos grandes caminhos é a empatia, é nós podermos entender que existe uma experiência humana que está acontecendo conosco quando nós estamos num movimento, muitas vezes de desacordo ou de desacerto. Eu vou trazer um exemplo que eu trabalho bastante nas organizações quando eu faço workshops de comunicação não violenta e que nos cursos de aprofundamento, que é um curso mais longo, né, de 24 horas, com várias palestras com especialistas, nós vamos aprofundar isso ainda mais, que é esse entendimento que empatia não é se colocar no lugar do outro. Porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós nos levamos junto. E quando nós estamos nos levando junto, não conseguimos experimentar e nos aproximar da experiência alheia. Então, uma das coisas que eu quero te trazer também é que numa conversa, quando nós temos um desacordo, um conflito se estabelecendo ali, uma diferença de opiniões, vai ter mais chance de ser escutado e de ser compreendido aquele que escuta primeiro. Então, o exemplo que eu vou trazer hoje, que nós vou falar em organizações, mas que serve em qualquer outra relação da nossa vida, é uma situação, por exemplo, em que nós estamos em uma reunião. E dentro de uma reunião, existem diversos gestores ou diretores de área ou coordenadores de área e estamos discutindo alguma situação que precisa ser vista, resolvida dentro da empresa. E nós temos pontos de vista diferentes sobre qual é o maior caminho ou o melhor caminho para que nós consigamos chegar no objetivo. Então, por exemplo, eu tenho uma das pessoas nessa reunião defendendo a ideia de que nós devemos contratar novos colaboradores para que nós possamos dar conta do desafio. E dentro dessa mesma reunião, eu tenho, por exemplo, uma outra pessoa que defende o ponto de vista que contratar pessoas não é o caminho para isso. Nós precisamos fazer investimento em tecnologia, tá? Então, o que nós temos aqui? Um objetivo comum na organização. E aí tu vai fazendo as tuas analogias para as circunstâncias dos teus relacionamentos. Eu comentei com vocês no primeiro dia que eu vou fazer uma mescla. Eu vou trazer exemplos organizacionais e exemplos de dinâmicas familiares. Por que eu faço isso? Porque eu quero te deixar
não é o mais claro possível, essa é a minha intenção, essa informação de que aquilo que a gente está vendo aqui é valioso, precioso e possível de ser aplicado em qualquer relacionamento. Então aqui existe uma divergência, existem pessoas pensando de maneira diferente. O que a gente precisa nesse movimento aqui? Precisamos criar um espaço de conexão, alguma coisa aqui que nos una, que seja comum, que nós possamos nos lembrar que temos interesses comuns, que quando nós estamos em divergências, estamos muitas vezes operando naquilo que vimos na aula de ontem, a aula 2, que é o modelo mental do certo ou errado. Então eu acho que o certo é contratar mais pessoas, e a outra pessoa acha que o certo é fazer investimento em tecnologia. Quando nós estamos discutindo a partir dos caminhos, nós vamos entender os caminhos como estratégias, as formas, as alternativas que nós temos para tentar atender um objetivo, é muito possível que nós entremos nesse jogo aqui, de um tentar convencer o outro. Então entramos num jogo de competição. Tenta trazer isso para uma dinâmica familiar. Tá tu e teu companheiro ou companheira decidindo se vocês vão trocar o apartamento de vocês, onde vocês residem, por um apartamento maior, ou se daqui a pouco vocês vão trocar o carro para que caiba a cadeirinha do bebê, tá? Imagina que tu tá passando por uma gestação, vocês moram num apartamento de um quarto, e então vocês precisam de mais espaço para o bebê. Então vocês têm um dinheiro único ali. E aí começa essa situação. Ah, não, mas a gente precisa de mais espaço, precisamos trocar um apartamento, ou precisamos, quem sabe, alugar um apartamento maior. E o outro está defendendo não. Nós precisamos comprar um carro, onde nós tenhamos espaço para uma cadeirinha, nós vamos precisar de um porta-malas maior. Percebe que, independente da situação, existem pontos de vista diferentes. Quando nós estamos, e eu vou trazer um outro exemplo em seguida, discutindo sobre a estratégia, vamos por aqui ou vamos por ali, em algum momento é muito arriscado que nós esqueçamos pelo que nós estamos lutando. Porque quando eu estou defendendo um ponto de vista e tu estás defendendo o outro, se a gente começa a encontrar uma discordância aqui, é muito possível que nós comecemos a ficar preocupados, nervosos, ansiosos, angustiados. E aí, nesse movimento, meu cérebro começa aquele processo que vimos na aula 1, de disparar emoções para que tu tenha desconforto, emoções desconfortáveis, olhe para a tua experiência, te escute aqui com a escuta da girafa, que vimos na aula 2, a escuta empática. O que aconteceu aqui? Eu dei uma ideia, e quando eu dou essa ideia, a outra pessoa não está validando o que eu estou dizendo. Ela está dizendo que o caminho melhor é outro. Quando isso acontece, eu estou pensando, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Então, quando eu tenho um pensamento assim, possivelmente eu vou ter um sentimento como, nossa, que medo, que angústia, que ansiedade, que raiva, que tristeza, né? Um comportamento, aliás, uma emoção desafiadora. Por que eu sinto isso tudo? Porque para mim, talvez seja importante fazer uma contribuição de valor. E o que eu quero, né, quando eu faço uma sugestão de nós contratarmos mais pessoas, ou quando eu faço uma sugestão de trocar o apartamento por um espaço maior, são necessidades. Então, por exemplo, eu poderia, né, querer dar mais agilidade para a empresa, conseguir fazer uma contribuição de mais valor, fazer uma contribuição maior para a sociedade, aumentar o nosso faturamento, porque através do aumento do faturamento nós poderemos trazer, quem sabe, mais investimento em projetos de qualidade de vida, ou em ações sociais, ou o que for, né, ou no próprio negócio, ou em pesquisa de produtos. E quando eu faço a sugestão do apartamento maior, existem necessidades que estão sendo impulsionadas também. Talvez o que eu queira seja um pouco mais de conforto, seja mais qualidade de vida, né? Seja mais espaço para o crescimento e desenvolvimento do meu filho. Então eu estou defendendo necessidades ali. Só que o que acontece conosco? Muitas vezes nós vamos para as conversas discutindo as estratégias e tentando impor ao outro estratégia. Então, ao invés de falar sobre do que eu estou cuidando, eu começo a falar que a gente tem que comprar um apartamento, eu tento convencer a pessoa que fulano também comprou, que como ele contou pra gente no último jantar que aquilo tinha mudado a experiência dele. Eu tento contar dentro da minha reunião que
empresas, né, trago pesquisas que fazem investimento em pessoas, conseguem melhorar os seus resultados em X%, e em dado momento eu não compartilho a necessidade que me move. E o meu outro colega aqui, ou meu companheiro ou companheira, segue a mesma forma de se colocar no mundo, de se comunicar no mundo, porque nós estamos modelando, como já vimos, uma forma que é milenar, um modelo mental que é milenar. Isso vai gerando um distanciamento, porque nós começamos a entrar numa oposição. Então, volto a te dizer o seguinte: precisamos, se quisermos ser escutados, fazer um movimento empático em relação à nossa experiência e em relação à experiência do outro, para que possamos encontrar novos caminhos que gerem conexão, que nos lembrem que podemos colaborar um com o outro e que quando colaboramos um com o outro, aumentamos as chances de ter uma solução sistêmica, ou seja, uma solução mais ampla que contemple, mesmo que parcialmente, as minhas necessidades e as necessidades do outro. Então nós vamos conversar a partir do que são os nossos interesses, os interesses que nos movem, ao invés de o que eu acho que eu tenho que fazer para ter o meu interesse atendido. Quando eu digo para ti que tu vais ter mais chance de escutar, aliás, de ser escutado se tu escutar primeiro, eu quero te trazer alguns caminhos para fazer isso, tá? Então olha só. O que habitualmente nós fazemos quando há uma discordância? Alguém traz um ponto de vista e a outra pessoa diz: eu não concordo contigo, eu discordo de ti. O que acontece quando nós escutamos alguém dizendo: eu não concordo, eu discordo de ti? Provavelmente o nosso movimento mais natural, mais instintivo, é ter uma interpretação daquilo que o outro está nos dizendo, de que aquilo é um lugar perigoso, é um lugar arriscado, onde a minha ideia talvez não seja escutada, ou a minha ideia não está sendo validada. E se a minha ideia não está sendo validada, talvez eu não esteja sendo apreciada, admirada como eu gostaria. E quando isso acontece, abala também o meu senso de pertencimento. Será que eu vou conseguir pertencer a esse grupo? Né? Abala também a minha necessidade de ser incluída, porque se eu for muito diferente, aumenta a chance das pessoas me excluírem deste grupo. E aí, quando eu escuto esse não concordo e não discordo, um movimento importante é que eu use essa escuta da girafa que nós vimos ontem, em relação a mim. Então, na hora que o outro está dizendo aquilo para mim, é possível que doa em mim. Vamos resgatar coisas que vimos também, né, desde o primeiro encontro. Quando eu me sinto, aliás, quando eu acredito que eu estou sendo ameaçada, julgada, criticada, é muito provável que eu me torne reativa, que eu ataque ou que eu me defenda. Então, uma das formas de me defender talvez fosse querer impor a minha opinião. Não, mas só um pouquinho, então tu não tá entendendo nada. Olha que aqui já tem uma dica importante, porque a comunicação consciente, não violenta, inteligente, estratégica, né, ela parte do princípio que a minha fala precisa ser protagonista. O que é uma fala protagonista? É aquela que diz a partir de mim. Então é diferente eu dizer pro outro: tu não entendeu nada. Se tu não tá concordando comigo é porque tu não entendeu. É diferente dizer a partir de uma atitude protagonista, que é uma atitude em que eu assumo responsabilidade, e aí eu digo a partir da minha experiência. Por exemplo, eu acredito que eu não fui clara como eu gostaria. Eu entendi, né, que eu preciso te trazer mais dados. Só que parte do princípio do seguinte: obrigada aqui pelos coraçõezinhos, porque aí o Instagram vai avisando mais gente, né? Ou manda um aviãozinho aí para as pessoas que tu acredita que podem se beneficiar do conteúdo, se fizer sentido para ti. Esse é o convite. Quando alguém diz para mim que não concorda comigo, eu tenho um outro caminho. Este caminho de acolher a minha experiência para que eu abra espaço,
que eu abra compaixão, desperte a bondade natural dentro de mim, para ao invés de ficar braba, né? Aquela coisa assim de vingancinha. Ah, então tá, vou mostrar quem manda aqui. Ou tentar me impor com o meu crachá, seja crachá de mãe, de pai ou de colega de trabalho, né? Eu vou escutar isso de uma maneira diferente. Eu vou fazer esse movimento de pausa, de respiração, porque nesse momento o meu corpo já está manifestando essa emoção, seja num batimento cardíaco acelerado, seja numa contração aqui nessa região, né, do estômago, das minhas vísceras, seja numa tremedeira que me deu, num suador, num vermelhidão, num rubor que subiu na minha face. E eu agora, né, conversando sobre isso nessas aulas que nós estamos tendo, começo, não eu, Renata, né, tô me colocando numa situação de quem tá aqui, a perceber que eu preciso desenvolver inteligência corporal. Porque a inteligência corporal não nos ensinaram que é importante. Meu corpo dá sinais. Quando as emoções acontecem, existe uma reação no meu corpo, porque a emoção ela é fisiológica. Então isso vai acontecer, o cortisol, a adrenalina, a endorfina, né? Ou eu vou rir, ou eu vou gargalhar, ou eu vou ter dor de cabeça, ou eu vou sentir um nó na garganta, ou eu vou sentir o coração batendo. Isso é a emoção. Então o início da gestão inteligente das emoções, eu consegui dar um nome para isso. Então eu preciso, né, escutar o meu corpo. Então na hora que esse outro me diz não concordo, quando a gente vai treinando tudo isso dentro de nós, nós vamos ganhando aquilo que chamamos de agilidade emocional. É mais rápido. Aquilo eu começo a sentir, eu já sei, nossa, se eu tô sentindo isso aqui, aprendi que quando eu sinto isso eu tô com raiva, por exemplo. E aí eu já começo a perceber, e aí eu vou ganhando agilidade, eu já dou um nome para essa manifestação logo, e ela se transforma em sentimento, porque ela veio para minha consciência, eu tenho noção dela. Então isso significa que o meu cérebro racional já está recebendo mais oxigenação, e isso aumenta as minhas chances de tomar decisões mais estratégicas. Então eu vou usar a escuta da girafa, né? Por que meu coração tá batendo forte assim? Tô incomodada, tô irritada, porque eu tô apresentando a minha opinião aqui, tô sugerindo uma coisa que eu acredito que é uma ideia incrível para atender a nossa necessidade, e essa pessoa aqui nem me deixa terminar meu ponto de vista e já tá me impedindo de falar, já tá me dizendo que não concorda comigo. E quando ela diz que não concorda comigo, o que eu penso? Né? Foi isso que aconteceu. E o que eu tô pensando? Eu tô pensando que eu tô ficando exposta aqui. Porque se ela tá dizendo pros outros, diante de todo mundo, que ela não concorda, eu tô num momento frágil. Porque pode ser que aquilo que ele esteja dizendo seja bobagem. Pode ser que eu perca a credibilidade com o grupo. Que as pessoas me olhem de uma maneira que digam, meu Deus do céu, essa pessoa não tá preparada para a posição que ela está. E aí a gente vai criando uma série de emoções. Eu posso transitar da raiva pro medo, pra angústia, pra ansiedade. E aí eu vou fazer essa pergunta pra mim, tá bom? Mas por que eu tô sentindo tudo isso? Ah, porque tem coisas importantes pra mim que estão ameaçadas aqui. Aí eu ganho compreensão sobre a minha experiência. Então eu vou usar a empatia primeiro comigo. Eu preciso primeiro me acolher e entender o movimento que está acontecendo dentro de mim. Então, para que eu consiga abrir espaço para desejar colaborar com o outro, ao invés de reagir defensivamente, paralisar, ficar catatônica ali, muda, deixando que o outro me deixe naquela circunstância, né? Ou me colocando, melhor ainda, nessa circunstância, ou atacando, dizendo, me deixa falar só um pouquinho, não terminei meu ponto de vista. Eu vou fazer um movimento de tentar escutá-lo a partir de hipóteses empáticas. Então, o que aconteceu, né? Ele disse que não concordava. O que pode estar acontecendo com ele? O que será que ele pode estar contando para ele? O que será que ele pode estar pensando quando ele diz que não concorda? Ah, talvez ele tenha um ponto de vista diferente do meu. O que será que ele pode estar precisando quando ele diz que não concorda comigo? Ah, ele pode estar, quem sabe, precisando ser escutado, precisando ser apreciado, precisando ter um espaço, né, para poder colocar seus pontos de vista e, portanto, cuidando da sua reputação, para ser percebido como alguém competente, alguém engajado, alguém motivado, alguém que contribui, alguém influente. Olha que interessante. Se eu me faço clara como eu gostaria para vocês nesse momento, nós não precisamos ter certeza do que está acontecendo no outro e muito menos adivinhar. Mas quando nós fazemos esse movimento de escuta empática, tentamos nos aproximar da experiência do outro, nós temos um ganho enorme, que é
despertar ainda mais, com mais potência, o nosso lado intelectual e começar a criar uma condição de conexão, onde daqui a pouco as hipóteses que eu construo começam a me mostrar que, olha que interessante, eu tô querendo cuidar da minha reputação. Por isso, quando ele me diz, eu não concordo contigo, eu fico tão irritada. Agora, se ele está me dizendo que não concorda comigo, e talvez uma hipótese que eu construa seja que ele quer fazer uma contribuição de valor e mostrar que a ideia dele é importante, que pode fazer diferença, que pode contribuir para o resultado que nós desejamos, e ele está pedindo espaço para falar, por isso ele me interrompe, ele pode estar lutando pela mesma coisa. Porque se ele der uma ideia mais brilhante, ele também vai ter a reputação dele melhor percebida pelos demais. E aí nós começamos a olhar para a experiência humana a partir das necessidades que nos movem. E isso vai abrir o espaço para que eu lembre, ou que eu escolha, ou ainda que eu lembre e escolha, escutá-lo primeiro. Por quê? Porque agora eu sei que se eu quero que ele me escute, ele só vai descansar. Ou seja, ele só vai se aliviar. Ele só vai conseguir abrir espaço dentro dele, porque ele, diferente de mim, talvez não esteja se capacitando em protagonismo, autoconhecimento, gestão inteligente das emoções, comunicação não violenta e outras coisas que nós estamos construindo aqui juntos. Então, neste momento, a boa e a má notícia é que tu tens mais recursos para lidar com isso, né? Porque tudo tem os dois lados. Agora, o que pode, de repente, parecer, né, algo mais difícil de lidar é que aumenta a tua responsabilidade, porque tu tens mais recursos. Então, por que eu te digo que tu vai ter mais oportunidades de ser escutado depois de escutar o outro? Porque quando nós estamos num impasse, os dois têm pontos de vista diferentes, estamos os dois lutando dentro desse modelo mental polarizado, onde estar errado é um lugar perigoso, porque se eu estiver errado eu posso ser punido, ou eu posso perder prestígio, e com isso perco várias coisas, oportunidades de crescimento, evolução, progresso, perco autonomia, perco confiança das pessoas em mim. Tudo isso está em risco. Então nós estamos aqui lutando, né, para ver quem é que tem a estratégia melhor. Então nesse momento, é um momento em que ninguém se escuta. Porque eu tô pensando, eu tô presa dentro de mim em que argumentos eu posso trazer para convencer o outro. E o outro tá no mesmo movimento que eu. Então, estamos lutando para sermos escutados. Quando eu abro espaço para o outro ser ouvido, ser escutado por mim, e ele consegue atingir o objetivo de colocar as ideias dele como ele gostaria, isso vai trazendo a ele um alívio. Bom, meu objetivo está atendido aqui, consegui me colocar. Então isso vai trazendo de alguma maneira uma calmaria. O estado emocional dele muda, porque ele está ansioso para me trazer as ideias, e à medida em que ele consegue colocar o seu ponto de vista, ele consegue atingir o seu objetivo de ser visto, apreciado, incluído, pertencendo, enfim, várias coisas. E aí, então, isso vai mudando o estado emocional dele, porque a necessidade dele começa a ficar atendida. E à medida que a necessidade dele está atendida, ele está preparado e mais pronto para me ouvir. Então, vai ter mais chance de ser escutado aquele que fizer a gestão mais inteligente das suas emoções, que tiver mais autoconhecimento, que conseguir fazer a regulação das suas emoções, que conseguir agir com mais estratégia, que se comunicar a partir de uma comunicação mais consciente. Além disso, eu quero te mostrar outros pontos que são incríveis. Deixa eu só me recuperar aqui. Só um minuto. Vias respiratórias um pouco obstruídas aqui. O que eu quero te mostrar que pode ser uma coisa incrível? Existem algumas vantagens. Oi, Ju. Existem algumas vantagens quando eu escuto primeiro. Além de abrir espaço para ser escutado. Quando eu escuto primeiro, eu ganho mais tempo e ganho mais informações. Porque quando ele traz a ideia dele, algumas coisas podem acontecer. Uma delas é: nossa, que interessante.
Sabe que eu não tinha pensado sobre essa perspectiva? E pode ser que eu perceba que a estratégia que o outro está oferecendo é uma estratégia mais potente, poderosa, apropriada, assertiva para as necessidades que eu estou cuidando. E talvez eu perceba que não há mais necessidade de eu colocar aquilo que eu pensava em colocar. E sim, eu tenho mais espaço para complementar a posição do outro e fazer contribuições de valor para aquilo que ele está trazendo. Ou muitas vezes, inclusive, nem colocar algo que talvez não agregasse tanto. E eu estava tão receosa, né, de ficar exposta em relação à minha reputação, e daqui a pouco eu percebo que trazer aquilo que eu traria talvez não agregasse em nada, né? Ou ainda confirmasse o meu temor. Uma outra experiência que pode acontecer quando nós escutamos primeiro, empaticamente, ou seja, com o ouvido de girafa, estou com presença plena, estou te ouvindo, estou aqui. Ao invés de estar pensando como é que eu vou argumentar para fazer que a minha ideia seja melhor que a tua, né? Ou para te convencer do contrário. Um outro movimento que pode acontecer é, ao escutar o outro, eu percebo, Edson, eu percebo que a minha ideia, a minha estratégia, ela pode, quem sabe, ter mais efetividade para atender o objetivo que nós estamos buscando. Então, ao escutá-lo, eu ganho mais força ainda e trago argumentos ainda mais consistentes para defender a minha ideia depois. Eu vou falar depois para ti sobre como eu posso abrir espaço para trazer a minha ideia, aumentando as chances de criar uma abertura para o outro me ouvir, tá? Mas vamos lá, vamos por partes. Uma terceira coisa pode acontecer, que é a soma disso tudo. A complementaridade. Quando eu escuto o ponto de vista dele e eu vou acrescentando ideias, nós podemos chegar a um caminho que é um ponto de conexão aqui, onde tudo isso se integra e traz uma solução ainda mais apropriada. Quem sabe dividimos a nossa verba, nosso orçamento, fazendo uma parte desse numerário, desse capital, ser investido em tecnologia e uma parte em pessoas. Então, escutar contribui para que tu tenhas a possibilidade de visitar, né, questões que tu estás pensando em colocar de maneira mais estratégica. Mas então, Renata, se eu não posso dizer que eu não concordo, que olha, não estou dizendo que tu não pode, mas eu estou te sugerindo, observa, tem outras formas de tu expressar isso. Se eu não deveria, ou quando eu digo, eu não concordo, eu discordo de ti, eu agora percebo que pode ser um lugar mais complexo, porque quando eu digo isso, o outro pode me entender como inimigo, ou ele pode entender isso como uma crítica, isso pode torná-lo mais defensivo, ou ele pode me atacar, né? Se eu digo eu não concordo contigo, eu discordo de ti, eu estou aumentando a chance de chamar essa pessoa para uma disputa, para briga, para estresse, para uma conversa mais ácida. Como eu posso abrir esse espaço, então? A sugestão que eu te trago na aula de hoje é que tu diga isso de uma maneira diferente. Uma das coisas que dentro da ontologia da linguagem, que tem muito a ver com essa questão do significado da linguagem, dentro da comunicação não violenta, dentro das ferramentas dialógicas, que são ferramentas de diálogo, que nós fazemos quando nós aprimoramos os nossos dons de comunicação, é procurar usar cada vez mais uma comunicação positiva. O que é uma comunicação positiva? Eu expresso ao outro de forma que eu, ao invés de dizer não, sempre que possível, eu digo o que precisa acontecer para que a necessidade seja atendida. Então, aqui é um recurso, um dos recursos possíveis, tá? Por exemplo, agora vou trazer um exemplo familiar, de filho, tá? De família. Meu filho chega e me diz assim, mãe, são 11h45, eu vou servir o almoço meio-dia, tá? E ele diz, mãe, eu vou comer um chocolate, tá? Aí eu digo, não. Talvez esse seja o modelo mental aqui, tá? Vou te dizer como eu diria na comunicação positiva. O modelo mental talvez seja, não, imagina de jeito nenhum. Quantas vezes eu preciso te repetir que nós não devemos comer doce antes do almoço porque tira o apetite, tá?
Agora, como eu posso aplicar isso dentro da comunicação positiva? Que ao invés de dizer o não, eu vou dizer isso de uma outra maneira, considerando a necessidade do outro. Porque quando o outro me faz um pedido, ele está entendendo que aquilo que ele está pedindo vai contribuir para que ele tenha aquilo que ele precisa resolvido. Pensa que se eu digo não para essa pessoa, eu estou dizendo, tu não tens autonomia. Quem manda em ti sou eu. E é um convite para que ele lute pela autonomia, porque a autonomia é uma das necessidades essenciais e universais. Então, quando eu digo não a alguém, eu estou convidando essa pessoa para a briga ou para a submissão. Então, essa pessoa vai lutar por essas duas possibilidades. Aliás, ela vai entrar num comportamento de polaridade, provavelmente. Ou ela se submete com raiva de mim, ou ela vai lutar pela autonomia. Então, quando eu digo não, tu não pode comer um chocolate, aumenta a chance do meu filho fazer manha, gritar, chorar, espernear, brigar, falar alto, para lutar para ter a necessidade dele atendida. Porque como ele quer aquilo e eu tô dizendo não, ele vai sentir raiva, ele vai sentir medo de não poder comer o chocolate, né? Várias coisas vão acontecer ali. Vai despertar nele emoções de luta para ter a necessidade dele resolvida. Então, como eu posso dizer isso de um jeito diferente? Eu digo que é dizer não dizendo sim, tá? Eu poderia dizer para ele, por exemplo, meu filho, é claro que tu vai poder comer o chocolate depois do almoço. Meu amor, é claro que tu vais poder comer o chocolate no final de semana, que é esse o nosso combinado, é quando nós comemos doce aqui em casa. Eu não sei qual é o combinado que tu tem. Tu vai dizer, meu filho, tu tá levando o chocolate como lanche pra escola. Né? O meu filho, ou ele pede, eu quero um chocolate, né? E tu quer dar alguma outra coisa, tu vai dizer pra ele, por exemplo, meu amor, eu percebo que tu tá com vontade de comer um doce. A mãe preparou uma sobremesa pra ti. A gente vai poder comer doce logo depois do almoço. Percebe que é uma fala que ela não impede, ela te diz para que tu come chocolate, vai acontecer tal coisa. Tu vais comer o chocolate assim que for possível. Então eu não nego, eu simplesmente digo para que isso aconteça, existe uma situação, né, que é requisito para poder dar o ok que ele precisa, tá? Então essa é uma maneira de comunicação positiva. Então eu quero voltar agora naquele lugar de como é que eu vou dizer ao outro que eu discordo ou que eu concordo. Eu vou dizer de uma outra maneira. Ah, que legal, Márcia, que tu associou com algum aprendizado teu. Pessoal, aproveitando aqui que a Márcia trouxe, coloca aqui pra mim se tu tá recebendo coisas de valor aqui hoje, se as coisas que eu tô te trazendo estão te trazendo alternativas, novas possibilidades para que tu possas fazer gestão de conflitos. Porque o que acontece aqui? Quando, por exemplo, eu uso uma linguagem positiva, o conflito de disputa nem se estabelece muitas vezes, tá? Então, olha só, ao invés de dizer para essa pessoa eu não concordo, eu discordo de ti, eu posso dizer, por exemplo, eu quero entender um pouco melhor o teu ponto de vista. Quando tu me diz que a melhor solução é investir em tecnologia, eu tô percebendo essa situação por um outro olhar, por uma outra perspectiva. Então, eu quero entender um pouco melhor. Quando tu acreditas que esse é o melhor caminho, como é que tu tá entendendo que é a melhor estratégia para nós chegarmos no objetivo tal? Ai, que bom, Aline. Gratidão aí pelo teu retorno, tá? Então, eu vou abrir esse espaço para ouvi-lo, ao invés de pelo não concordo, eu discordo de ti, e também para que ele me escute, dizendo algo do tipo, eu quero entender um pouco melhor o teu ponto de vista. Eu vou fazer perguntas. Tem uma coisa que não ficou tão clara pra mim. Quando tu tá entendendo que o melhor caminho é fazer esse investimento, eu gostaria de te escutar mais para entender um pouco melhor como é que tu imagina que a gente vai conseguir recuperar esse investimento lá na frente e chegar no objetivo, né? Então eu tenho algumas perguntas. Tudo bem pra ti se eu fizer algumas perguntas para entender um pouco melhor o teu ponto de vista? E aí então eu vou escutá-lo. E aí depois, quando eu quiser abrir o espaço para minha fala, eu posso fazer isso, por exemplo.
Quando eu te escutei, eu fiquei preocupada em relação a esse ponto. Quando eu te escutei, eu fiquei curiosa, né, para saber um pouco mais sobre tal coisa. Agora que eu te escutei, eu gostaria de apresentar o meu ponto de vista. Agora que eu te escutei, deixa eu te contar como eu tô percebendo que existe mais de um caminho para a gente conseguir chegar nesse objetivo. Agora que eu te escutei, eu gostaria de te trazer uma ideia que me ocorreu sobre como nós podemos chegar nesse objetivo. E aí um ponto muito importante é tu perguntar para o outro que objetivo que tu acreditas que a gente vai atingir, ou que objetivo tu estás buscando atingir, ou qual é o teu objetivo quando tu traz essa ideia. Porque aí tu vai saber pelo que ele está lutando. E aí tu vai poder mostrar também como a tua solução ou a tua ideia pode contribuir para que aquele objetivo seja atendido. Ainda que tu tenha um objetivo diferente, tu pode apresentar a tua ideia mostrando como isso acrescenta no objetivo do outro e como essa ideia também atende objetivos A, B, C e D. Tá, deixa eu ver aqui, tá vindo uma contribuição que eu acho que é legal trazer agora. A Laís está dizendo o seguinte: uso bastante essa maneira de falar, eu acredito que é quando oriento os estagiários no trabalho. Pergunto sempre o que ele pensou quando agiu de alguma maneira. Olha que fantástico. Laís, essa tua contribuição, quando eu digo ela é fantástica, a tua contribuição, olha que legal que é isso. Para mim, eu tô formando um julgamento favorável. A tua contribuição é fantástica. Por quê? Porque ela atende a minha necessidade. De que maneira ela atende a minha necessidade, né? Ela abre um espaço aqui para que eu faça um link com alguma coisa relativa a erros que nós falamos, acho que foi no nosso primeiro encontro, que nesse modelo mental de certo e errado, que nós temos medo de ser punidos, nós precisamos aprender a ressignificar o erro como uma oportunidade de desenvolvimento. Então a Laís está nos trazendo uma ferramenta que ela usa aqui, que é muito produtiva e importante, que é entender o que motivou a pessoa a agir do jeito que ela agiu, quando ela agiu, escolheu aquela forma. Então, por exemplo, tá? Deixa eu ver se me ocorre alguma coisa, assim, rapidamente, um exemplo não de última hora. Vamos imaginar que eu tô atendendo um cliente. E aí, o cliente me pede para abrir uma concessão. Tá? Então, que eu faça um desconto, por exemplo, para que ele leve 3 produtos ao invés de 1. Tá? E aí, na hora que ele me faz essa solicitação, meu gestor não está lá. E aí eu preciso tomar uma decisão. E eu tomo a decisão de conceder o desconto. E aí, quando eu faço a concessão desse desconto, meu gestor chega, né, e questiona isso. E me diz, tu não podia ter feito isso de jeito nenhum. Tu não tens autonomia para fazer isso. Esse desconto não é possível de ser dado. E agora nós vamos ter um problema. Porque se tu deu para o cliente A, o cliente B vai querer também, né? E eles trabalham juntos, eles são parceiros, sei lá, tá? Então, a minha atitude é entendida como um erro. Isso que ela está nos trazendo é um dos princípios, né, muito importantes da comunicação, que é essa exploração. Eu preciso ter mais informações, porque o meu cérebro rapidamente vai dizer coisas, né? Por exemplo, essa pessoa tá desrespeitando a minha autoridade, né? Tá tomando decisões por conta, pensa que tem autonomia demais, tá disputando o meu lugar, tá puxando o meu tapete, enfim, não tem competência, não dá para confiar, né? Não tem bom senso. E aí eu preciso rapidamente ter mais informações sobre isso. Então a gente precisa acionar 2 virtudes, que é a virtude da humildade e a virtude da curiosidade. E aí nós precisamos vencer uma crença de que curiosidade mata. Coloca aqui pra mim se tu já escutou isso, que curiosidade mata. Tá? Então assim, eu preciso entender que curiosidade, ela pode ser uma virtude, porque é diferente de bisbilhotar a vida do outro. Curiosidade tem a ver com eu quero entender melhor, eu quero saber mais, eu quero ter mais informações. Então eu preciso me colocar num lugar de humildade no seguinte sentido: o meu julgamento. Esse colaborador aqui tá querendo roubar o meu lugar, esse colaborador tá tomando decisões acima da alçada dele, né? Enfim, obrigada aqui pelos retornos, tá? E entender o seguinte:
Humildade para questionar. Será que o meu julgamento representa o que está acontecendo aqui? Será que aquilo que para mim parece uma certeza é o que parece? E aí eu preciso trazer esta curiosidade junto. Humildade para questionar as minhas certezas, tá? E curiosidade para tentar entender melhor. Então o que a Laís está nos trazendo é isso. Me conta o que tu pensou quando tu tomou a decisão de dar esse desconto. O que tu estavas pensando naquele momento. Aí o colaborador, que talvez tu esteja pensando como alguém que não está comprometido com as políticas da empresa, que está tomando decisões à la louca por conta dele, daqui a pouco tu começa a olhar para essa pessoa de um jeito diferente, quando ele compartilha contigo que ele estava tentando garantir, por exemplo, o fechamento da meta do mês, e que ele estava tentando garantir, por exemplo, um giro maior do produto, ou que ele estava tentando garantir que o produto, né, quem sabe fosse utilizado por outras pessoas para que pudesse fazer mais, enfim, chegar mais em outras pessoas, divulgar o produto, era isso que eu estava procurando, divulgar o produto, ou porque ele entendeu, né, que talvez valesse a pena vender mais 3 do que vender 1, né, mas ele talvez não se deu conta de que existia uma margem que precisava ser levada em consideração, né, que se tu diminui, tu dá um desconto, tu diminui a tua margem de lucro no produto. Então ele não conhece talvez os custos operacionais para manufaturar este produto. Então tudo isso são coisas que, quando a gente pergunta do que tu estava cuidando quando tu tomasse essa decisão, qual era o teu objetivo quando tu tomasse essa decisão, o que tu estavas pensando quando tu tomasse essa decisão, o que tu achou que tu terias quando tu tomasse essa decisão, ao escutar, muitas vezes nós podemos chegar à conclusão de que aquilo que nós estávamos entendendo é uma coisa completamente diferente. Eu tô achando que esse rapaz ou essa moça não estava dando conta, aliás, não estava engajado com a empresa, preferiu vender de qualquer jeito, e aí daqui a pouco eu escuto ele me dizer que ele estava achando, mas por falta de visão sistêmica, por falta de conhecimento do negócio, por falta de informações de treinamento, ele tomou uma decisão equivocada. Mas essa decisão não tinha nada a ver com comprometimento ou engajamento, que talvez fosse o que eu estivesse pensando naquele momento. E aí nós conseguimos nos aproximar de uma experiência que inclui o outro. Então, pessoal, algumas coisas que eu quero trazer ainda para vocês hoje é o seguinte, tá? Os nossos julgamentos e as nossas emoções, elas revelam necessidades. Lembram que já falamos sobre isso? Então, é quase como se fosse o nosso julgamento o oposto, como se a necessidade fosse o oposto daquilo que eu estou julgando. Então, eu estou julgando, por exemplo, que essa pessoa é egoísta, isso pode significar que eu estou precisando ser vista, ser levada em consideração. Eu estou julgando, por exemplo, que o outro é indiferente. Pode ser que eu esteja precisando, né? Que ele olhe para mim, que ele me veja, que ele me aprecie, que ele me dê apoio, que ele me dê atenção. Quando eu julgo, por exemplo, que o outro é grosseiro, estou precisando de gentileza e cordialidade nas relações. Essa é a base para aquilo que nós vamos ver no nosso encontro, na nossa última aula, que acontece na segunda-feira, que é a nossa aula sobre como é que a gente vai se expressar de uma maneira diferente, tá? Como é que a gente vai se expressar de um jeito diferente? Precisamos usar recursos da comunicação positiva, que é dizer o que precisamos, ao invés de dizer o que não queremos. Para abrir espaço para o pedido, que é um componente importante da estrutura da comunicação não violenta, da expressão com autenticidade, onde nós podemos estabelecer limites, cuidando também da relação, nós vamos precisar aprender a decodificar os nossos julgamentos. Porque aí, ao invés de apresentar para o outro o nosso julgamento, quando, né, tu me diz isso, eu penso que tu é egoísta, eu vou dizer para ele, por exemplo, quando tu me diz isso, eu percebo quanto para mim é importante, né, que eu leve em consideração, por exemplo, né, as suas necessidades. Quando tu me diz que eu sou egoísta, eu tô entendendo que tu tá precisando de apoio, tu tá precisando da minha ajuda, que tu gostaria de contar comigo.
É isso que tu estás tentando me dizer? Então a gente vai usar isso, tanto quando nós ouvimos, isso que eu quero dizer é a escuta empática, a tradução dos julgamentos em necessidades, quando nós estamos ocupando os dois papéis, o de quem fala e o de quem escuta. Exemplo, tá? Eu, ao invés de dizer, como tu és egoísta, como eu sei agora que meu julgamento fala da minha necessidade, eu vou te falar contigo de um jeito diferente. Eu vou dizer pra ti, quando tu me disse que tu não pode, por exemplo, né, me ajudar hoje com as tarefas de casa dos nossos filhos, porque tu precisa jogar futebol, por exemplo, ao invés de dizer como tu é egoísta, eu vou usar a aplicação da CNV. Né? Quando tu me diz isso, eu fico triste, ou chateada, né? Ou irritada, ou preocupada, porque para mim é muito importante que eu também possa encontrar um espaço de tempo e de lazer e de descanso. E para mim também poderia ser uma forma, né? Depende da necessidade da pessoa, é só um exemplo. Não é que a gente tem que dizer isso sempre desse jeito, tá? Mas é a expressão da minha necessidade. Eu poderia dizer a ele, por exemplo, para mim é muito importante que tu também leve em consideração as minhas necessidades de descanso. Então eu quero te perguntar que horas tu pretende voltar do futebol hoje? Ou eu quero te perguntar, pra ti tá tudo bem? Então, se eu vou fazer o seguinte, eu tô pensando em ajudar as crianças nas tarefas de casa e eu vou deixar então pra te organizar a cozinha quando tu chegar do futebol. Fica bom assim pra ti? Tudo bem? Tu tá disposto a fazer isso? Ou eu vou dizer, bom, então eu vou cuidar das tarefas e o que tu tá disposto, né, a assumir nesse momento para te comprometer comigo, conosco, com a nossa família, né, para que eu também possa ter um espaço de lazer ou de descanso. Ou talvez eu possa dizer a ele, ok, vai lá e te diverte. Hoje eu vou dar conta das coisas da casa e eu quero então combinar contigo que eu vou combinar com as meninas também um momento essa semana pro meu descanso, pro meu lazer. Pensei na quarta ou na quinta-feira. Tudo bem pra ti? Então a gente vai entrar num lugar que cada vez mais a gente vai se dar conta que esse ruído que chega do nosso pensamento, do nosso julgamento, dos rótulos, das críticas, é muito mais um lugar para potencializar a nossa ação e para que nós possamos decodificar e saber mais sobre nós mesmos e como nós podemos transformar aquilo que precisamos, esse julgamento, num pedido que aumente as chances, né, de nós termos aquilo que nós precisamos, do que na verdade é algo que vai agregar valor se for compartilhado. No que vai agregar valor se eu preciso da colaboração do outro, eu chamar o outro de egoísta, grosseiro, indiferente, mal educado, preguiçoso, bagunceiro, chato, né, irritante, dengoso, cheio de mimimi? No que vai agregar? Vai agregar provavelmente num distanciamento. Então, tem um aspecto muito importante que é introdutório para a aula de segunda. Gente, quem está chegando agora, a aula de amanhã foi transferida para segunda-feira, nossa última e quarta aula, porque vocês vão receber exercícios no grupo de WhatsApp para que vocês tenham mais tempo para vocês olharem para esse material adicional, refletirem sobre ele, praticarem alguma coisa para ganhar mais potência para a aula de segunda. Vai ser importante que vocês tenham mais tempo de maturação. Então, como eu decidi trazer alguns exercícios para vocês terem algumas vivências, entre hoje e o último encontro, essa aula foi transferida, tá? Então, não teremos live amanhã, teremos na segunda, às 19h31. Tem um outro recurso que eu quero te trazer hoje, antes de nós encerrarmos a nossa aula, que é a clareza. Porque eu te disse isso, mas eu não te trouxe um exemplo ainda. Sobre a seguinte fala que eu te trouxe, que foi esta: o outro não é responsável pela nossa emoção. O outro é o estímulo. Então, algo que ele faz é um estímulo que pode ser um gatilho para mim, algo que desperta dentro de mim uma emoção, tá? Então, olha só, se o outro não é responsável pela minha necessidade, e isso é importante para que nós possamos ter empatia, eu preciso primeiro ter clareza disso. Se eu estou com raiva, se eu estou triste, não é que o outro é responsável. O outro contribuiu, não há dúvida, porque ele trouxe um estímulo. Ele está envolvido no fato que desencadeia dentro de mim o que eu sinto. Mas o que dispara
a minha emoção é a minha necessidade. Quando a atendida... Oi, Giza. Giza, maravilhosa, gente. Fiz umas fotos incríveis com ela hoje. Eu achei lindas. Depois, quando eu publicar, vocês me contam se vocês gostaram, tá? Maravilhosa. Que bom que tu entrou aqui. Então, assim, o que que acontece? Quando existe essa circunstância aqui, ter essa clareza me ajuda. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo, tá? Por que que o que é determinante na minha emoção é a minha necessidade, que quando atendida desperta emoções prazerosas, quando não atendida, emoções desconfortáveis. Porque é a forma como eu experimento a situação. Então eu vou te trazer um exemplo que eu uso muito quando eu faço treinamentos corporativos. Eu já disse que hoje, né, a aula é mais focada em exemplos organizacionais. E a aula de segunda eu vou trazer mais exemplos familiares, tá? Eu vou contar uma história pra ti que ela tem dados de realidade, dados de ficção. Dados de realidade. Numa das empresas que eu trabalhei, eu respondi para uma pessoa, né? Eu era gerente de recursos humanos e essa pessoa era diretora dessa empresa. E era eu respondendo para ele, então, portanto, ele era meu líder e eu era liderada por ele. E aí, eu quero agora fazer uma pausa e te contar um pouco sobre mim. Eu, Renata Bidoni, que tá aqui contigo, sou uma pessoa que tem uma grande necessidade de autonomia. A autonomia é uma necessidade universal. O que acontece dentro da gente é que alguns têm mais forte do que outros. Eu tenho essa necessidade como uma necessidade soberana. Para mim, a autonomia é mais importante, muitas vezes, do que estabilidade e segurança. Vou te dar um exemplo sobre como eu descobri isso sobre mim. Eu era gerente de recursos humanos da Natura Cosméticos, uma empresa fantástica, extraordinária, com uma potência para desenvolver uma carreira internacional, inclusive, né? Se tudo conspirasse. Eu gerenciava uma regional, 3 estados no Rio Grande do Sul. Aqui, né? Eu vivia em Porto Alegre na época, eu estou em Porto Alegre hoje. Então eu gerenciava Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu podia desenvolver uma carreira corporativa. Em determinado momento a empresa me ofereceu, né, se eu queria ir para São Paulo, desenvolver minha carreira lá. E eu tomei a decisão de pedir demissão e começar uma carreira solo. Porque naquele momento a autonomia era uma coisa muito importante para mim. Eu era uma mãe recém ganhado bebê, né? O Lucas tinha chegado lá em casa. E aí o que acontece? Na hora de disputar tudo isso, eu pedi demissão com o Lucas com 1 ano de idade. Então, pensa, era um momento em que segurança e estabilidade poderia ser algo muito importante para mim. Mas a autonomia falou mais alto. Por que eu tô te contando isso? Porque vai ser importante para poder trazer clareza nesse exemplo. Eu vou dar um nome para esse diretor, tá? O nome dele é Marcelo, tá? E eu, como uma pessoa que tenho muita necessidade de autonomia, respondendo para esse gestor, que, por sua vez, tinha, né? Não sei como é que tá ele ainda hoje, mas vou colocar no passado, ele tinha uma característica de estilo de liderança predominantemente delegador. O que quer dizer isso? É um estilo de liderança em que quando ele dá uma orientação, ele dá uma orientação daquilo que é requisito básico que precisa ser atendido e ele dá liberdade para a pessoa criar o caminho. Então, de maneira que ele me deu uma solicitação de trabalho, que foi naquela época, isso é verdade, tá? Dado de realidade, aconteceu. Uma solicitação de trabalho que foi mais ou menos o seguinte: Renata, olha só, nós estamos crescendo aqui na empresa e nesse momento de crescimento nós vamos precisar aumentar o nosso quadro de colaboradores e eu vou precisar fazer contratações e vão surgir oportunidades aqui. Oportunidades em cargos de coordenação, em cargos gerenciais e quem sabe até em cargos de diretoria. E eu quero garantir que eu possa promover algumas pessoas. Eu quero evitar contratar pessoas do mercado, trazendo pessoas às vezes que eu preciso, vou pagar mais, vou criar um desequilíbrio na minha tabela aqui de gestão de cargos e salários, contratando mais para poder tirar de algum lugar, para me tornar atrativo para trazer para cá. Então eu preciso que tu desenvolva um programa, uma proposta de treinamento e desenvolvimento. Aliás, de recrutamento, né, interno, para que a gente crie oportunidades, critérios, avaliação de desempenho. Como é que a gente vai mensurar quem são as pessoas que vão fazer esse movimento?
de crescimento na empresa, se elas atendem os requisitos, se a gente vai precisar começar a mapear competências. Ok, deixa pra mim. Agora, eu vou te trazer aquele conceito que eu tô vendo contigo desde o início. Necessidades atendidas, julgamentos favoráveis, emoções prazerosas. Estaciona aqui e eu vou te trazer agora dados de ficção, tá? Isso aqui não aconteceu. Imagine que eu fosse uma pessoa responsável dentro da empresa, né, como uma gerente especialista em políticas de desenvolvimento. E dentro da área existia uma colega minha par, que era responsável por pagadoria, benefícios, essa área de gestão, né, de administração de pessoal. Então, uma área mais técnica. E aí, então, um belo dia, vou dar um nome fictício para essa pessoa, tá? Vou dar o nome de Rebeca, foi o nome que veio aqui para mim. E aí a Rebeca me convida para almoçar, e aí nós vamos para a hora do almoço. Voltamos. Eu sinto muito, eu tirei os dados móveis do celular, mas o meu filho me chamou agora pelo WhatsApp, por isso que travou, tá? Então eu avisei que eu não posso falar agora, foi por isso que travou, tá tudo certo. Oi, Felipe. Então, vamos lá, dado fictício da Rebeca. Rebeca me chamou para almoçar, estamos nós duas conversando, e aí de repente ela me diz: Rê, eu te chamei aqui porque eu preciso compartilhar contigo uma coisa, e eu quero muito contar com teu sigilo, eu tô procurando emprego, eu não aguento mais trabalhar aqui. Eu quero ir embora dessa empresa. E eu sou tomada de surpresa. Eu olho pra ela e digo: como assim, Rebeca? Tô surpresa. E ela: não entendo como é que tu vai estar surpresa. Trabalhar aqui é um inferno. Eu disse: me conta, Rebeca, o que aconteceu? Porque eu gosto tanto de trabalhar aqui. E aí ela começa a me dizer algumas coisas. Eu não suporto trabalhar com o Marcelo. O Marcelo é um cara confuso. O Marcelo passa meia dúzia de informações e quer que a gente adivinhe as coisas. Ele acha que eu sou vidente. Eu nunca sei se eu vou atender a necessidade dele. Eu tô sempre nervosa, eu tô sempre tensa, eu tô sempre insegura. Quando ele me pede alguma coisa, né, eu nunca sei se na hora que eu vou entregar aquele projeto, eu vou entregar de acordo com aquilo que ele precisava. Então eu já tô até com gastrite, eu tô vendo um médico, eu tô desenvolvendo, né, uma depressão já, tô sempre ansiosa, tô tensa, tenho dificuldade para dormir. Olha para essas duas experiências aqui, e nós estamos falando do mesmo gestor. Marcelo é a mesma pessoa, tá? E eu, Renata e Rebeca, temos experiências completamente diferentes em relação ao estilo de gestão dele. Se tu me perguntasse, Renata, como é trabalhar com o Marcelo? Lembra que eu tenho necessidade de autonomia e Marcelo tem um estilo de liderança delegador. Eu te diria provavelmente: é maravilhoso. Julgamento favorável. Porque como eu tenho necessidade de autonomia, ele delega, a minha necessidade de autonomia está atendida. Tá? Então eu vou dizer: maravilhoso, é incrível. Se tu me pede, me fala um pouco como é que é o estilo do Marcelo, né? Como é que é esse cara? Eu estou em processo seletivo, quero decidir se eu quero trabalhar com ele ou não. Eu vou te dizer provavelmente: Marcelo é um líder incrível. O Marcelo capacita o time. O Marcelo é um cara que dá autonomia pra gente. Ele dá espaço para o nosso crescimento. Ele confia nas pessoas. Ele dá as premissas e ele nos dá a oportunidade de criar, de construir o caminho. Então eu participo, eu construo as políticas da empresa. As minhas ideias são ouvidas. Para mim, eu entendo isso como um voto. Renata, tu é competente, porque se ele confia no meu trabalho, ele está reconhecendo o meu valor. Então é maravilhoso. Se tu me perguntasse: Renata, como tu te sentes trabalhando com o Marcelo? Eu te diria provavelmente: eu me sinto feliz, eu me sinto reconhecida, eu me sinto valorizada, eu me sinto entusiasmada, eu me sinto motivada, eu me sinto animada, eu acredito que eu sou desafiada trabalhando com ele. Eu tô crescendo muito, porque eu tenho a oportunidade de estudar, buscar caminhos. Então, às vezes, eu não sei como fazer, aí eu me vejo sendo, querendo ou não, criativa e buscando fazer benchmarking, conhecendo outros caminhos. Então eu tô aprendendo tanto trabalhando com esse cara. Agora vamos fazer a experiência com a Rebeca, tá? Se Rebeca
é perguntada sobre as mesmas coisas, lembra que o Marcelo é o mesmo, ok? Por isso eu tô tentando te mostrar com esse exemplo que o Marcelo não é o responsável pela forma como eu me sinto. Por isso eu não preciso nutrir sentimentos opositores a ele. Ou melhor, posso até nutrir, mas eu tenho a escolha de transformar esses pensamentos se eu usar a escuta da girafa, a escuta da CNV, a escuta da comunicação não violenta, onde eu transformo essa experiência. Então, se eu perguntar para Rebeca, como é trabalhar com o Marcelo? Ela já nos contou. É horrível. Eu tô sempre tensa. Se eu perguntar para ela, me fala um pouco, né? Como é esse cara? Ela me disse, ele é confuso. Ele é um cara que não tem clareza. Ele não diz as coisas, as informações completas. Se eu te perguntar como é que tu te sente, Rebeca, trabalhando com o Marcelo? Ela me disse. Insegura, tensa, nervosa, angustiada, preocupada, ansiosa, com medo, irritada, acho que já falei insegura, né? Então, o que acontece aqui? Somos duas pessoas diferentes, impulsionadas por necessidades naquele momento da sua vida e diferentes, né? E com necessidades... Desculpa, gente, teve um barulho aqui, eu me distraí. Voltei, foco, volta. Impulsionadas por necessidades soberanas diferentes. Renata com necessidade de autonomia, de inovação, de ousadia, porque eu sou essa pessoa ousada, eu uso meu cabelo azul. Eu sou uma pessoa que eu sou intelectualmente curiosa, eu sou super estudiosa. Eu gosto de inovação, eu trabalho com autonomia, eu trabalho ontem de manhã eu estava na área financeira, hoje de manhã eu estava com a saúde, amanhã eu tenho reunião com a indústria química. Assim eu sou, eu gosto dessa coisa sem rotina. Então, quando ele cria, Marcelo é o estímulo para mim, a minha necessidade está atendida, ele é maravilhoso. Aqui eu tenho a Rebeca com necessidades soberanas muito diferentes das minhas. Rebeca é uma pessoa que tem mais necessidade de segurança, mais necessidade de previsibilidade, mais necessidade de direcionamento. Então, quando ela experimenta ser liderada por um gestor que é delegador, ela fica muito confusa, ela fica nervosa, ela fica insegura, porque ela precisa de mais direção, ela precisa de mais informações, ela precisa de mais clareza, ela precisa de acompanhamento, ela precisa de checkpoints, que é o que a gente chama de dar uma olhadinha ao longo do caminho, pontos de checagem, eu não gosto da palavra checagem, de verificação, né, para identificar se ela está no caminho certo. Então, temos experiências diversas e experimentamos emoções diferentes. Não faz, Aline? Autoconhecimento, uma total diferença. Autoconhecimento, e agora eu vou trazer a diferença da atitude de vitimização e a atitude de protagonismo. E a atitude de quem tem inteligência emocional, né? E tem recursos de comunicação interna. Lembrando que a gente tem que conversar primeiro com a gente, escutar os nossos diálogos para qualificar a nossa comunicação com o outro. Então agora, para finalizar o nosso encontro, eu vou trazer esse exemplo, tá? E aí nós vamos dar boa noite e seguirmos na segunda. Eu vou pegar o exemplo da Rebeca agora, para te trazer um paralelo da atitude de vitimização da pessoa que está se vitimizando e que perde poder sobre a sua vida, e da pessoa que é protagonista, assume autorresponsabilidade sobre a sua experiência, tem autoconhecimento, como traz a Aline aqui, a respeito dos seus pensamentos, dos seus julgamentos, das suas emoções. Ela acolhe a si própria e ao outro com empatia, e com isso ela consegue resultados diferentes e experiências emocionais diferentes, faz gestão de conflitos, né? E além de tudo potencializa a sua relação, tá? Eu diria, Silvana, que não poderia, eu diria, né, que mais do que ela não acredita nela mesma, é que nesta interação ela não aprendeu sobre si própria. E ela não aprendeu a fazer uma virada de chave, que é transformar todos esses julgamentos que ela nutre sobre ela mesma e sobre o Marcelo, que é o nosso estímulo. Gente, me fiz clara que ele não é o responsável pelo que a gente sente, porque ele tá agindo do mesmo jeito com todo mundo, mas as pessoas têm experiências diferentes.
e o quanto isso vai fazer diferença sobre o quanto eu quero agredir, atacar esta pessoa ou me defender dela. Quando eu parar de olhar para ele e começar a olhar para mim, acho que vai ficar mais... Que bom, Márcia, obrigada aqui, tá? Porque agora eu quero trazer pra... Ai, de novo, os gestos trazendo, né, bolinhas e tal. Tudo bem, acho até que dá um divertido aqui. Eu quero trazer uma questão que eu acho que vai contribuir pra tua pergunta aqui, tá, Silvana? Que é o seguinte. Rebeca vitimizada. Marcelo é péssimo gestor, não sei como é que ele chegou nessa posição, ele me faz sofrer, é impossível trabalhar com esse cara, ele não tem competência necessária, ele me deixa insegura, ele não se expressa como ele gostaria, ele é confuso, tá tudo pra fora. E se tá tudo pra fora, só resta a Rebeca pedir a um ser maior, seja o universo, seja Deus, seja, enfim, né? Quem ela acreditar, seja ela mesma, né? Mas sem fazer nada, só esperando. Né? Num processo de não fazer uma ação com aquela emoção toda. E aí o que acontece? Tá? A vida dela entra em estagnação. Porque ela precisa esperar a transformação de Marcelo para que ela seja feliz. Ela não tem o menor poder para transformar Marcelo. Porque a gente só se transforma se a gente vê sentido na transformação. Nós só nos transformamos se nós escolhermos a transformação. E ainda assim é algo que exige esforço muitas vezes. Né? E outras vezes eu vou fazer isso com dedicação. Né? Faço porque estou entusiasmada, mas exige que eu faça algo. Ela não aprendeu a escutar a potência do diálogo interno dela. Então quando ela diz Marcelo é confuso, ela acredita que ele é confuso. E isso vai puxar um outro pensamento. Esse cara não está preparado para a posição dele. E aí o que acontece? Se ela tá com raiva dele, ela também não colabora da forma como ela poderia, porque ela tá com ressentimento. Então ela tá reativa, ela fica segurando ali. É uma maneira de atacar, ou de resistir, ou de paralisar. Então ela não consegue ser a Rebeca com toda a potência profissional que ela tem. A pessoa que se coloca no mundo com toda a potência. Ela tá na retranca ali. E aí ela não se dá conta que esse ressentimento, essa hostilidade, está se tornando tóxica, porque não está processada. E está se tornando um boicote para a própria prosperidade dela. Porque se ela não dá o melhor que ela pode dentro desse ambiente, ela também não colhe o melhor. Ela também não se percebe como alguém competente. Ela também não experimenta entusiasmo. Ela não experimenta... Pessoal, voltou? Diz pra mim se voltou aqui. Por favor. Diz pra mim se voltou, que eu já finalizo esse exemplo. Travou, né, Vitor? Me avisa se voltou, por favor, e eu já volto. Voltou? Ai, que bom. Eu voltei também, tá? Tá, tocou aqui, eu fui abrir. Gente, então olha só, tá? Vamos finalizar essa questão aqui. Eu tava dizendo pra ti que quando a gente tá numa relação com hostilidade, como é o exemplo da Rebeca, obrigada. O que pode acontecer, tá? Ela também acaba boicotando a própria prosperidade, porque ela não tá trabalhando com o potencial máximo dela. Existe uma agenda emocional que dispersa. Então, como ela tá dispersada, ela não tá focada. Ela não consegue se colocar na máxima produtividade. Porque existe, toda hora que ela vai fazer alguma coisa, o pensamento voa, ou a gastrite fala, né? Então ela não consegue. Como é que a gente vai transformar essa questão aqui numa atitude protagonista? Que vai fazer com que essa mulher prospere e enche a vida dela de abundância, de realizações. Rebeca precisa sair deste lugar de vitimização. Ela precisa se convidar a enxergar as coisas a partir do autoconhecimento. Então ela precisa entender o que o julgamento dela informa sobre o que ela precisa. Então vamos fazer uma revisão aqui. Rebeca estava contando neste almoço que ela é uma pessoa, que o Marcelo é um cara confuso no ponto de vista dela. Lembra aqui comigo que o teu julgamento fala da tua necessidade? Então se a Rebeca tá achando que Marcelo é confuso, ela tem uma pista enorme aqui. Preciso de mais informações. Porque se eu tô achando que ele é confuso, tá faltando clareza pra mim. Se eu tiver mais clareza, eu atendo a minha necessidade. Tendo clareza, tendo informação, eu tenho direcionamento. Ela tá aqui contando, né, que o Marcelo passa meia dúzia de informações, que ela nunca sabe para onde ela tem que ir. Ela não sabe se ela está acertando. Ah, olha só,
Eu tô precisando de direção. Se eu souber com clareza qual é o objetivo... Ai, gente, mas que coisa. Hoje todo mundo resolveu me procurar durante a live. 1 segundo, por favor. Sim. E a Tati? Pode subir, por gentileza. Obrigada. Oi, uma pessoa que estou aguardando que chegou um pouco mais cedo. Então, sinto muito por isso, mas quem sabe faz ao vivo, né? É o que acontece, a vida real, a vida como ela é. Já vamos lá, Daiane. Não sei se eu vou conseguir te responder isso hoje, tá? Pelo avançado da hora aqui. Mas aí fazemos o seguinte, a Lu tá aqui conosco, ela vai fazer um print. Sim, Marcelo pode fazer muita coisa a respeito, tá? Pra gente depois responder em caixa de perguntas. Fica ligado que ao longo da próxima semana, se não der tempo aqui, que eu acredito que não dará, essa resposta virá de outra forma, mas virá, tá? Então aqui, o que que tá acontecendo com essa história? Rebeca tá cheia de informações, mas ela não aprendeu a olhar pra dentro dela. Então, se ela aprende, ela percebe. Eu acho que ele é confuso, preciso de clareza, tá? Eu acho que ele passa meia dúzia de informações e eu não sei pra onde eu tô indo, se eu tô acertando, preciso de direcionamento. Ela tem uma outra queixa sobre ele, né? Nunca sei, né, se ele vai gostar do meu trabalho e se vai atender às expectativas. O que que ela pode fazer a respeito? Ela está tentando, provavelmente, atender uma necessidade de previsibilidade. Eu preciso prever que o meu trabalho vai atender a expectativa. Então, eu gostaria de saber se eu estou fazendo certo. Pegou essa mulher aqui, cheia de falta de autoconhecimento, sentada na poltrona da vitimização, e vamos transformar essa mulher aqui, tá? Na escuta da girafa, pra gente finalizar o nosso encontro. Ela poderia, por exemplo, me dei conta que tudo isso aqui é chacal, né? A raposinha aqui falando no meu ouvido, o modelo mental do certo e errado, aula de ontem. E aí ela começa, deixa eu escutar a girafa. O que será que eu tô pensando? O que eu tô pensando sobre ele? Ah, eu tô pensando que ele é confuso. Quando eu penso isso, o que eu sinto? Insegurança. É terrível tu responder para um gestor que é confuso. E aí, então, o que será que eu tô precisando? Ah, tô precisando de clareza. O que eu posso fazer, o que eu preciso pedir a Marcelo para ter a clareza que preciso? Ah, preciso de mais direcionamento e mais informações. Vou pegar este exemplo, poderíamos fazer vários para poder fazer o encerramento do nosso encontro aqui. Eu vou fazer um teatrinho aqui contigo, da Rebeca, protagonista, ligando para Marcelo, tá? Ai, gente, não dá para fazer assim. Senta, Tati, fica à vontade. Só tá pegando aqui atrás de mim. Oi, Marcelo! Tudo bom contigo? Marcelo, olha só, eu comecei a desenvolver aqui o nosso projeto de plano de benefícios, cargos e salários, para esse processo novo de recrutamento e seleção que a Renata está mapeando junto contigo. E eu percebi que existem algumas informações que eu preciso para poder te apresentar uma proposta mais consistente. Então eu tenho algumas perguntas. Tu tem tempo para ver isso comigo agora? Porque isso não é caso, gente, de e-mail nem de WhatsApp, é caso de falar com a pessoa. Então teria sido ainda mais lindo, de repente, ela mandar um WhatsApp para ele ainda antes. Marcelo, gostaria de falar contigo, posso te ligar agora? Então nós vamos imaginar que ela fez isso e que o Marcelo disse, me liga, tô disponível, tá? E aí então, ele provavelmente vai dizer, ok, o que tu precisa? Ah, eu preciso que tu me diga, nós temos um orçamento para isso? Eu tava pensando em fazer um benchmarking com algumas empresas, pensei na empresa A, B e C. O que tu acha? Ou tu gostaria de me recomendar alguma, né, que talvez seja da tua confiança, ou alguma empresa que tu admires? Tá bem. Outra coisa, Marcelo, que eu gostaria de combinar contigo, porque eu quero garantir que eu vou te entregar um trabalho com qualidade, que eu vou fazer isso da primeira vez, para que nós tenhamos agilidade, né? Eu tô tentando evitar retrabalho, tá? Então, assim, para mim é muito importante, como é um projeto novo, eu vou criar do zero, que eu faça algumas reuniões contigo, alguns encontros contigo, para que eu vá te apresentando esse escopo, né? Esse rascunho, e tu vai me dizendo se está alinhado com a expectativa, porque aí se tiver que fazer alguma mudança, nós temos agilidade para fazer isso logo, tá? Pensei em te propor um encontro por semana, posso marcar com a tua secretária pra gente conversar rapidamente, eu vou te mostrando e tu vai me dizendo se está alinhado, ou tu quer acrescentar alguma coisa? Tudo bem assim? Tá bem, tá ótimo. Um abraço pra ti, obrigada. Turma, o que eu tô tentando mostrar aqui pra vocês? Me escreve alguma coisa. O que eu quero te pedir aqui quando me escreve alguma coisa? Um feedback sobre se eu me fiz clara que a experiência de escuta
que é o que eu tô te trazendo desde ontem, vai fazer uma mudança imensa na tua interação. E que é possível sim sair dessa posição vitimizada, onde a tua vida fica parada, estagnada, e fazer um movimento em que tu ganha protagonismo na tua vida, assumindo autorresponsabilidade. Ai, gente, tô boa atriz, até me arrepio. Me arrepio, tá vendo? Dá pra ver? Porque é uma coisa que é uma potência. Porque tu sai daquele lugar de espera e tu vai para um lugar de, cara, se é isso que eu preciso, como é que eu solicito isso que eu preciso pro outro, sem que eu precise dizer, ai, Marcelo, é muito difícil trabalhar contigo, viu, cara? Como tu é confuso, meu. Em nenhum momento eu preciso criticar o outro, julgar, obrigada, que bom saber disso. Julgar o outro, fazer com que ele se sinta mal, provocar com que ele se transforme a partir da vergonha sobre quem ele é, a partir do medo, né, de que daqui a pouco a Rebeca vai pedir demissão e ele vai ficar assim, uma pessoa importante para tudo que ele faz dentro da empresa, né, referência, que conhece as políticas da empresa, ou sem que ele experimente também a culpa. Olha só o que tu tá fazendo comigo, cara, eu já tô até com gastrite por causa da forma como tu trabalha. Ou tu vai me adoecer, tu vai acabar me deixando maluca, eu vou acabar entrando num processo depressivo. Tu pede as coisas pela metade, quando eu te entrego, tem sempre que refazer, nunca é aquilo que tu precisas. Então, gente, o que eu quero mostrar pra vocês hoje, tá? E vou dar tchau, tá? Porque daqui a pouquinho tá chegando aqui a hora que eu combinei com a Tati, tá? Então, assim, que coisa boa, Grace, bom saber disso, tá? Então, o que eu tô tentando te mostrar com esse exemplo são várias coisas. A clareza de que o outro não é responsável pela tua dor. O momento em que a gente tem a clareza disso dentro de nós, as nossas relações fazem uma virada de chave em que esta compaixão, que é essa bondade natural que tem dentro da gente, ela floresce, ela desabrocha, ela cresce. Porque se eu já tô entendendo que realmente não é o Marcelo, porque eu olho e penso, tem gente que adora Marcelo. Marcelo casou, Marcelo tem filhos, Marcelo é padrinho de alguém, Marcelo é convidado para churrasco no final de semana. Então não se trata de olhar para o outro, porque eu não tenho poder para mudar o outro. Se trata de olhar para dentro de mim e perceber que ação eu posso fazer, que seja produtiva para que eu atenda as minhas necessidades e que torne minha vida mais maravilhosa. Ao invés de ficar me corroendo com cortisol, entupindo, né, as minhas coronárias, aumentando a chance de acidentes cardiovasculares no meu futuro, contra algo que eu não posso mudar. E que eu não mudo porque eu não tenho autoconhecimento. Porque o que eu não aprendi, nunca me foi ensinado, é que as minhas emoções e os meus julgamentos são códigos que apontam para a minha necessidade. E o que a gente aprendeu é apontar o dedo para o outro e tentar transformá-lo, fazendo com que ele se sinta mal sobre quem ele é. Então, gente, vamos dormir com todo este barulho aqui hoje. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Sinto muito pelas interrupções aqui, né? Agora eu vou ver, Lucas, o que tu queria com a mãe que não podia esperar um pouquinho? Também vou tomar uma providência, que é lembrá-lo antes da live de segunda-feira, né? De que eu vou estar ocupada nesse momento para que a gente faça a nossa ligação de antes de eu dormir um pouco mais tarde. Agradeço aqui os feedbacks de vocês. Fico muito grata e feliz com a presença de vocês aqui. Ah, é quando eu tô fazendo assim. Tá, eu queria os balãozinhos ou aquelas luzinhas, hoje não consegui fazer o gesto. Gente, até segunda-feira, tá? Um beijo enorme. Que vocês possam ir praticando, né, algumas coisas. Observem os julgamentos de vocês. Observem. É isso, Grace. É sempre sobre nós. Porque é o nosso diálogo interno, é o significado que nós damos, é a lente que nós estamos usando, é a maneira que estamos interpretando a situação e a vida. E podemos mudar a qualquer momento a nossa ótica. Tem uma frase que é da minha autoria que eu adoro, né? E eu vou te dizer agora, se fizer sentido pra ti, tu usa. Quando acontece uma situação assim, se eu sou a Rebeca e eu tô promovendo essas críticas todas sobre o Marcelo, além de fazer as escutas empáticas, eu vou me fazer uma pergunta que vai me ajudar a sair do pensamento negativo e me ajudar a enxergar a abundância do crescimento que está disponível para mim. Porque autoconhecimento é crescimento disponível. Sou eu que preciso escolher se eu quero ou não. Então, a pergunta é: e se essa situação estivesse a meu favor e não contra mim? Que oportunidades de desenvolvimento e de enxergar alternativas, né, disponíveis, possibilidades disponíveis, eu enxergaria? É um convite para que eu troque a minha lente,
para que eu mude a forma de observar, para que eu convide o meu cérebro a se conectar com as coisas boas, tá? Para que eu, de alguma maneira, mostre para mim que existem oportunidades, para que eu venda a ideia para mim de que a cada circunstância desafiadora também existem oportunidades e coisas boas a serem colhidas, tá? Gente, boa noite. Se tu quiser receber o exercício que vai ser proposto, lembra de clicar lá no link da bio e fazer a tua inscrição no grupo do WhatsApp, tá? Beijo pra todo mundo. Lindo. Repete, o que? Isadora, Marco Antônio. Me manda lá um direct, tá? Que aí eu faço um stories ali repetindo, tá? Porque às vezes dá um delay e eu já não sei bem o que tu... A frase deve ser: e se essa situação estiver a meu favor e não contra mim? Que oportunidades estariam disponíveis para que eu enxergasse isso por uma perspectiva positiva, tá? De abundância. Beijo, gente. Até amanhã. Eu vou tentar fazer a gravação da live e lembra que ela fica disponível no máximo até amanhã à noite por 24 horas, tá? Grata aqui com os exemplos de vocês. Ficaram com perguntas? Querem enriquecer as aulas? Manda a caixinha de... Aliás, manda lá no direct que a gente vai transformar em caixinhas de respostas, tá? Lá nos stories, tá bom? Beijo! Até mais!